bem-vindo ao Linkcast, um canal que conecta você ao futuro. O meu nome é Tamires Mansur e hoje nós trouxemos um convidado que vai revolucionar. Nós trouxemos a parte de automação residencial e o Rodrigo vai ajudar a gente a mergulhar nesse mundo fascinante. Oi, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Tamires. É um prazer estar aqui para falar um pouco de tecnologia, sobre automação, explicar para o pessoal o que está acontecendo, né? O que temos de novidade, o que é comum no mercado. Cada vez mais a automação ela vem ganhando um espaço maior no mercado, né, Rodrigo? Fala Sim. um pouquinho sobre isso pra gente. A automação, ela, há muitos anos, ela já é presente no mercado, né? Sobretudo no mercado de alto padrão. É, Casas maiores, residências de alto padrão. Porém, nos últimos anos, aumentou e muito a quantidade de residências com soluções de automação, seja de automação de iluminação, distribuição de som, áudio e vídeo. Então, agora a gente pode dizer que uma casa que seja construída sem pelo menos um planejamento de automação, ela já está ficando para trás. É uma tecnologia que chegou e não tem volta. Casas sem automação, a gente pode dizer até que ela começa a ficar desvalorizada, né? Lá em casa mesmo. Eu faço uso da fatídica Alexa e que controla as luzes por causa dos meus filhos, né? Uma facilidade que eu encontrei nesse meio para poder acender e apagar as luzes de forma mais fácil, enquanto eles, às vezes, com pesadelo, precisam ter essa rapidez na hora de acender a luz. E como que isso, hoje no mercado, você enxerga essa parte sobre o simples, né? Essa parte da automação mais da parte Acessível, né? É, acessível. pois é. Hoje eu enxergo da seguinte forma, Tamires. Antigamente era bem mais complicado, porque existiam poucas empresas com experiência no ramo, existiam poucas marcas, mas hoje está diferente, né? A gente tem soluções no mercado que a gente chama de IoT, né? Internet of Things. Então, você consegue espalhar a automação pela casa utilizando a infraestrutura existente. Então, não precisa lançar tanto cabo assim como antigamente. Claro que o ideal é uma casa que está em construção, você lança os cabos, coloca um quadro, coloca os módulos ali e faz centralizado. Mas, se a residência for pequena ou a casa já está pronta, a pessoa pode ter automação, a pessoa pode ter a sua luz funcionando no aplicativo, nos assistentes de voz, Alexa, Google Home, que são os dois principais, né? Então, é super fácil. Antigamente, 5, 6, 7 anos atrás, isso era impossível. O cara que quisesse ter automação tinha que fazer uma pequena quebradeira, né? Ia ter que mexer no forro. Hoje está bem tranquilo e era muito caro também, né? Era muito caro. Agora a coisa deu uma melhorada. Mas, como disse no início, é um caminho que sem volta. A automação residencial, as pessoas elas precisam ver do seguinte ponto de vista: não é só um supérfluo mais, né? É um facilitador, né? Então, as pessoas que têm automação em casa, às vezes economiza energia, economiza tempo, é um conforto. Então, não é só para mostrar para o cunhado, né? Você realmente tem um ganho na sua qualidade de vida. Por exemplo, um toque na cabeceira da cama, você apaga a casa toda. Você tem um toque no keypad, né, do jantar, cria uma cena romântica. Você está na cozinha, você pode falar, o assistente liga as luzes, você está com as mãos ocupadas. Então, assim, são infinidade de possibilidades que a automação hoje traz, em 2023, com preço super acessível, dependendo da marca a ser escolhida. Isso é muito legal. Realmente, a economia de energia eu falo porque lá em É, casa antes era luz acesa para todos os lados e agora na hora de sair eu não preciso sair caminhando pela casa inteira apagando as é, luzes. É um comando que eu dou para Alexa e ela automaticamente ela desliga é, todas as luzes e eu tenho muito mais tranquilidade na hora de sair. E é impressionante o que ela faz, né? Ó, a Alexa ouviu aqui. Ela junta, eu não vou falar o nome dela, senão ela vai falar de novo, mas ela consegue juntar vários sistemas. Então, você cria uma rotina nela
e ela puxa a automação de iluminação, puxa o áudio e vídeo de um sistema B, ela puxa o acionamento do portão. Então você consegue em uma única frase fazer uma série de ações na casa. Você também consegue criar rotinas dependendo da sua localização. Então, às vezes a pessoa colocou automação de iluminação no jardim. Quando ela está se aproximando de casa, o carro chega ali naquela região, o app, né, o sistema já entende que ela está se aproximando geograficamente ali do local e já liga as luzes do jardim. Agendamentos, quando dá um determinado horário, as luzes apagam. Então, assim, são N possibilidades e tudo de entorno também, porque na maioria das vezes o cliente não entende o que ele pode ter, tudo de entorno do profissional que for propor isso. O profissional precisa olhar para o cliente, ver qual que é a realidade, né, do projeto dele e propor ideias, porque as possibilidades de automação é uma linha extensa demais. São projetos personalizados, né, Projetos Rodrigo? totalmente personalizados e que puxam muitas outras coisas, né? A automação ela precisa de uma rede boa, precisa de um cabeamento bem feito, de um rack bem estruturado. Então puxa muita coisa a automação. A automação é um conceito que acaba trazendo vários detalhes para a obra. Ah, legal. E você já falou sobre vários impactos, mas quais são os impactos mais importantes, os maiores impactos que você vê na automação na vida hoje das pessoas? Eu acredito que primeiro da parte de conforto. É conforto. Automação, com um toque você apaga a casa toda, com um toque você cria uma cena de cinema, sabe? O cliente clica em cinema e seja no app ou no keypad ou no próprio assistente de voz e já liga a TV, já coloca a iluminação no ponto certo, sabe? Então tem uma série de coisas ligadas ao conforto. Também tem uma parte que não pode ser desprezada, que arquitetos adoram, os próprios moradores, que é a parte estética, né? Os keypads, principalmente na parte de automação de iluminação, cria uma estética bem interessante, sabe? Você tem marcas aí com keypads, né, que são os acionadores de parede muito bonitos, pads de vidro, de metal, enfim, coisas que os pulsadores normais, os apagadores tradicionais, eles ainda são mais básicos. Parte de distribuição de som, né, através do acionamento via automação, você consegue controlar o som da casa com caixas no forro de gesso, ou seja, sem ficar aquele tanto de caixinha espalhada. A parte de home theater, né? Você tem esse conforto por acionar via automação, menos controle remoto. Então, deixou de ser um supérfluo, uma coisa de firula, né? Passou há muito tempo ser conforto. Então, principalmente porque tem uma casa um pouquinho maior, para quem tem uma casa menor também, porque como é confortável estar no jantar e já acionar sem ter que levantar, né? Então, é bem legal. Uma coisa que a gente costuma falar aqui é que hoje em dia as pessoas não têm tempo a perder. E acaba que a automação residencial, ela facilita muito a vida das pessoas, né? Eu ainda cito mais um impacto que ele pode ser muito importante, que é o quesito segurança. Sim. Eu estava esses dias recebendo uma ligação da Alexa lá de casa. Daqui a pouco ela responde. Da Alexa lá de casa, porque a minha filha, ela acabou tendo que ir na minha casa e ela precisava tirar uma dúvida. E ela estava sem o celular. Uhum. Nisso, ela me ligou da Alexa, conseguiu entrar em contato comigo. Então, nem telefone fixo a gente precisa ter mais, né? Que bacana. Bacana. Então ela conseguiu entrar em contato, resolver tudo em segurança. E a situação que você falou também, sobre as luzes externas, que elas são acendidas, no que o morador vai chegando perto, as luzes já acendem. Isso é um quesito de segurança gigante que nós podemos ter até a tranquilidade de chegar em casa mais tranquilo, né? Segurança tem super a ver, sabe? Vários clientes nossos têm casa em condomínios ou em lugares um pouco mais afastados, costumam montar agendamentos quando eles viajam, sabe? Colocam as luzes para acender determinados horários, mas dias das semanas, cada dia tem um agendamento diferente, porque solução de agendamento de luz já existe há muito tempo, mas somente a automação residencial consegue levar isso para um nível mais inteligente, né? Então, na segunda tem um agendamento, na terça tem outra, e o cliente controla isso remotamente, junto do app da automação podemos trazer as câmeras, né? Isso que você disse
A Alexa, ela realmente ela faz o link entre casas, é espetacular. E ela junta todo mundo. Então, você tem N sistemas de automação que o assistente de voz consegue juntar tudo nele. É bem interessante, mas é de novo, né? Tem que ter uma empresa com profissionais com os treinamentos em dia para poder, porque infelizmente acontece de alguns profissionais que estão começando agora, às vezes negligenciarem algumas coisas que são importantes. Então, você tem que ter no projeto, né, na empresa, na residência que for feito, tem que ter todo um aparato antes, né? Você tem que ter o aterramento certinho, você tem que ter um Wi-Fi legal, tem que ter o cabo correto para que funcione. É isso. A gente pode falar então para o público usar isso como dica, buscar bons cursos, sempre aprimorar, É, porque o mercado ele não para e você também não pode parar. Então, sempre buscar cursos é, legais, sempre buscar conhecimento, né? é. Para o cliente, está construindo ou vai reformar, é, tenha em mente que existem dezenas de marcas de automação, mas pesquise a respeito daquelas que têm um suporte por trás, pesquise a respeito também da empresa que você está contratando, veja os clientes que eles já executaram, veja a reputação e evitar, às vezes, algumas aventuras, né? Tem gente que costuma ver um vídeo no YouTube e já começar a fazer melhor pegar uma coisa mais certinha. A respeito do profissional que foi instalar, é sempre se atualizar. A todo momento aparecem novas atualizações, produtos novos. Então, eu observo, por exemplo, lá na minha empresa, eu imagino que a cada 6 meses a gente costuma fazer um treinamento. Seja eu, os colaboradores, a gente está sempre mandando eles para treinamento, porque é, acontece, por exemplo, muito comum. Vendi uma obra em 2022. Quando chegou o momento de instalar, 2023, a linha de keypads, né, que são os acionamentos, já estava totalmente repaginada, com keypads mais bonitos. A gente explica para o cliente. Então, assim, sempre ficar atualizado. A gente que trabalha com isso precisa estar super antenado. E o cliente certificar com quem que ele está contratando, porque é muito sério, né? Está dentro da casa das pessoas. Exatamente. E me conta uma coisa, Rodrigo, quais são as tendências mais empolgantes que hoje nós temos no mercado? As tendências, o que na verdade já é uma realidade, são os assistentes de voz, né? Os assistentes de voz, eles elevaram a automação a um nível que alguns anos atrás não era comum. Deu uma popularizada também, né? Porque o assistente de voz ele se integra muito facilmente com os dispositivos IoT. Então, você integra uma lâmpada se quiser com ele. Então, o assistente de voz veio para ficar e eles estão criando várias opções, né? Tem opções com uma bolinha, tem a opção que é uma tela na parede. É bem bacana. É, com o crescimento do mundo da automação residencial, tem uma dúvida que acaba entrando muito em pauta, né, que é a questão de segurança. Uhum. Como que você enxerga isso? Como que vocês lidam com isso? É, a parte de segurança e envolvimento com automação, existe uma preocupação nossa em fazer as configurações fora dos padrões de fábrica, né? Depois que a gente entrega a casa para o cliente, definimos os acessos juntamente com o cliente, com a conta dele, tudo como deve ser, porque afinal de contas não pode correr o risco ah, do acesso àquele sistema de automação entrar nas mãos de pessoas não autorizadas, né? Então essa parte de segurança é criada a conta com senha, como manda os padrões para o cliente, e também tem a parte tradicional. A gente pode integrar na automação a parte de câmeras também. Então, câmeras ao redor da casa podem acionar sistemas adjacentes. Então, se acontecer algum evento nas câmeras, alguma inteligência interna dentro do gravador pode acionar a própria iluminação da casa, pode acionar o cliente remotamente e ele vê o que está acontecendo ali e através da automação tomar alguma atitude, acender as luzes, enfim. Ele está chegando em casa, ele pode abrir o portão antecipadamente. São coisas que
é, é importante que o profissional que for vender ao cliente a solução, ele tem que entender exatamente qual é a realidade do cliente para montar esse projeto corretamente. Claro que uma casa que está em construção é totalmente diferente de uma casa que já está pronta. Uma casa que já está pronta, muitas vezes a gente precisa pensar em soluções sem quebra-quebra, né? Então, a linha de automação para conversar com segurança tem muita opção. Tem opções sem fio, enfim. E hoje o sem fio também está tranquilo, né? Através da tecnologia Mesh, a gente consegue espalhar o Wi-Fi pela casa toda. Toda essa parte de automação super depende, né, de Wi-Fi de qualidade. Então, hoje a gente tem essas soluções. Hoje as coisas funcionam bem. E existe uma variedade de produtos dessa parte Wi-Fi? É, a parte de automação, tradicionalmente, sempre foi tudo cabeado, né? Então, por exemplo, falando de uma casa que está construindo do zero, né, alguns anos atrás, você centraliza tudo num quadro, todos os retornos, né, das lâmpadas e os acionadores de parede, os keypads chegam num quadro, e dali você deriva para a casa inteira e coloca no app e faz acontecer. Agora tem muita coisa Wi-Fi. É claro que se tiver um projeto muito, muito, muito grande, não é recomendado colocar tudo no Wi-Fi, né? Tem que fazer alguma coisa híbrida ou tentar puxar mais para o cabeado. Mas projetos intermediários e não tão grandes, a gente consegue colocar esses dispositivos sem fio e funciona super bem. Se você tiver um Wi-Fi bom na casa, aquelas lâmpadas que estão penduradas no Wi-Fi, elas consomem muito pouco, o tráfego é mínimo e te dá o acesso remoto instantâneo, sabe? Coisas que não existiam 5 anos atrás, hoje é super comum e o preço é bem acessível, né? A gente está acostumado com preço de automação residencial que, inclusive, a gente tem até que desmistificar isso com os nossos clientes, né? Eles acreditam que automação é só para classe AAA e hiper caro, mas temos solução para todo tipo de segmento, para todo tipo de cliente, de todas as classes. A gente precisa entender qual que é o tamanho do projeto e definir a infra de comunicação dos dados e a gente segue para a solução. Mas tudo sem fio. Até mesmo a lâmpada hoje pode conectar no Wi-Fi, né? Uma lâmpada, e aí existem dispositivos pequenininhos que a gente acrescenta em motores, acionar uma banheira, acionar uma bomba de piscina, sabe? O céu é o limite, dá para fazer de tudo. Ah, isso é ótimo, né? Porque Top. aí as pessoas começam a perder perder essa visão de que não é para elas. Exatamente, é super. Olha, de novo, não é supérfluo, é conforto. Você imagina um espaço gourmet, mesmo que pequeno, você está ali cortando uma carne, fazendo um churrasco e começou a escurecer, já está com a mão toda lambuzada ali, como é que você acende a lâmpada? Você fala o nome do assistente, né? E acende a luz na hora, ou hora do filme. A televisão já liga, já coloca no seu programa predileto. É conforto. Conforto que hoje está bem mais acessível e fácil de configurar, né? Eu acho que, inclusive, essa facilidade de configuração veio de uma cultura americana que acabou chegando aqui para nós. Lá nos Estados Unidos, o serviço é bem mais caro, né? Então, meio que o americano, ele ama fazer as suas próprias coisas em casa. Então, o americano tem a garagem dele com suas ferramentas e a coisa toda. Então, esse do yourself veio de lá. E aí, eventualmente, algumas coisas de automação o próprio cliente anda fazendo. Mas aí fica aqui a minha recomendação. Devagar, né? Eventualmente, tem que chamar um profissional para ver se direitinho é isso mesmo. Até pelo caso de segurança e a É, própria privacidade, é, né? porque o perfil lá é um pouco diferente, meio que o americano, ele meio que gosta de se resolver as coisas em casa. Então, esse tipo de solução veio para cá agora, nos últimos anos, chegou forte. Então, às vezes você vai numa grande loja de departamentos e você encontra coisas de automação. Mas é preciso um profissional entrar no meio, muitas vezes, porque se for só um item, 2 itens, mas se a coisa começa a tomar, eu quero colocar a casa inteira, chama um profissional. É mais fácil porque ele consegue ter uma visão e uma experiência que vai criar muito mais valor ao investimento
que o cliente está fazendo, né? E às vezes sai mais barato, né? Às vezes sai mais barato. Acontece, nossa, eu já tive alguns casos de clientes que compram coisa absoluta. Ele viu no YouTube ou ele viu em algum site, numa rede social, um Reels, né? Compra isso. Aí comprou, ele chegou na casa dele, é totalmente diferente. Ele não tinha aquela preparação, ele não tinha aquele perfil para ter aquilo, e na verdade, às vezes, o que ele precisava era alguma coisa até mais barata, ou alguma coisa até menor, enfim. Então, se a complexidade é um pouquinho maior, vale a pena acionar um profissional da área. Vale a E pena. quando a gente fala sobre a privacidade, como a privacidade ela funciona nessa parte de automação? A privacidade é bem tranquilo, né? A gente está falando de um sistema que tem as suas próprias credenciais, eh, todos eles já têm comunicação com a nuvem, né? Então o cliente tem o server em casa, os dispositivos ficam na residência ou na empresa e eles conversam com a nuvem através de credenciais super seguras, fabricantes que cuidam disso. Então o cliente ele pode ficar despreocupado. Quando ele coloca automação em casa, possibilidade, se ele definir uma senha segura, possibilidade zero de alguém começar a acender as luzes da casa dele. E existem pontos-chave na hora de montar o projeto ou na hora, se a pessoa for colocar algo simples em casa. Quais são os pontos-chave que você pode falar sobre esse processo, sobre Sim. essa escolha? Sim, uma casa que está sendo construída do zero. Fundamental um projeto de automação. Fundamental, nada muito complexo. Eu digo um projeto para você lançar o cabeamento necessário, lançar a infraestrutura, porque uma casa que tem automação, principalmente se for automação residencial centralizada, com automação de iluminação em um quadro separado, você precisa de um projeto para saber por onde esse cabeamento vai andar, né? E aí o pessoal da elétrica dessa obra que está construindo, ele vai criar essa infraestrutura, essas tubulações de outra forma. Agora, uma casa já existente, por exemplo, falando tecnicamente, né? Se você for colocar um keypad para acionar uma lâmpada, num pulsador, se você tem um acionador tradicional e quer colocar um automatizado. Muitas das vezes a gente só precisa descer o neutro lá de cima e pronto. Então, um fiozinho super rápido, mas tomar cuidado com as instalações. Por exemplo, se o cliente não tem essa vivência com parte elétrica, aquilo que disse, chamar um profissional direitinho para cuidar disso. Tem também a parte de áudio e vídeo, né? A parte de automação não é só automação de iluminação, é fundamental a gente lembrar da parte de áudio e vídeo. Principalmente para quem também está construindo uma casa, pegou um apartamento na planta, se possível, prepare para o áudio e vídeo. Lançar fios para a caixa de som no teto, que fica super bacana a caixa de som no teto. Você distribui o som pela casa toda, não precisa daquelas caixinhas com bateria espalhadas, soltas. Coloca tudo no teto, centralize em um ponto. Sempre que possível, quem estiver construindo, conseguir planejar antes, lançar o cabeamento, mesmo que não for fazer agora, né? A pessoa lança antecipadamente os cabos, quando chegar o momento da instalação, ele vai lembrar de quem falou. Então, por exemplo, eu como empresa, eu costumo muito fazer isso. O cliente não quer fechar agora, então vamos lançar os cabos, pensa lá na frente, porque aí acabou a obra, acabou a gastação de acabamento, aí ele pensa em colocar uma caixinha de som bacana, integrado na automação, coloca a iluminação e aos poucos vai fazendo, mas é fundamental a infraestrutura, porque sem a infra necessária, aí a gente tem que ir para soluções não tão convencionais. Super legal, Rodrigo. E agora me fala, quais são as dicas que você dá hoje para quem quer entrar nesse mercado de automação? Para um profissional que quer trabalhar com isso, é estudar e procurar essas empresas tradicionais do mercado. Eles oferecem treinamentos. Claro, existem políticas comerciais que aos poucos são alcançadas, mas existem boas empresas que dão os treinamentos, e aí, obviamente, profissionais com níveis de conhecimento da parte elétrica, profissionais com níveis de conhecimento da parte de configuração, computadores, programação. Então, a pessoa que for começar, primeiro de tudo, estudar bastante. Estudar e ter profissionais com esses níveis de conhecimento de parte elétrica, configuração de computadores, programação,
para poder reunir isso tudo e entregar para o cliente a solução final, né? Agora, para quem for trabalhar com automação, tem que lembrar do principal, é o pós-venda, porque você está dentro da casa do cliente. Quando você está dentro da casa dele, tudo pode acontecer. Algum empregado esbarra ali, desliga alguma coisa, cai um raio, queimou. Então, o cliente vai precisar de um pós-venda de qualidade. Então, um pós-venda bem feito vai ser seu cliente a vida inteira. Vai sempre te chamar, vai te indicar para os filhos que vão casar. Então, assim, é fundamental ter um pós-venda de qualidade, cuidar do cliente, né? Porque quando a gente faz automação residencial, ou seja, mesmo corporativa, não é um produto estático, as coisas vão atualizando, né? Troca a televisão, aí ele te liga. Então, assim, é um trabalho que, se você souber cuidar do cliente, você vai ter aquele portfólio ali para a vida toda. Ah, super legal. Agora conta para os nossos ouvintes, se eles quiserem fazer um projeto com você, como que eles vão te achar? Pois eu tenho 2 Instagrams, né, o da empresa, Automação Fox, e o meu pessoal, Rodrigo Hassan. A gente tem uma linha telefônica, né, de contato direto na empresa com profissionais que vão marcar o quanto antes uma visita para entender qual que é a proposta, né? A gente pode ir até o local e receber o cliente no nosso showroom. Inclusive, o showroom é fundamental, né, para as empresas. A gente tem um showroom bem bacana para mostrar soluções para o público, porque antes de você comprar é bom ver funcionando, é bom pegar o produto na mão, sentir como que aquilo opera, ver funcionando, né? Enfim, temos um showroom bacana para mostrar. Ah, isso é super legal. E para ver o showroom, eles podem ligar marcando Isso. ou eles vão? Passa aí o contato para É, eles já terem na ponta do lápis, na ponta da língua, tudo que precisa saber para isso. conseguir É. fazer essa parte. Nosso showroom fica lá no Prado, na rua Rio Claro, 184, e sala 102, e o contato é no meu telefone mesmo, que aparece na tela, né? Acredito. Podemos colocar, mas fala aí. Nosso telefone é 31 99192 9333, bem fácil. Mas quem quiser entender, ver como que a automação funciona, ver acontecendo, tanto automação de iluminação, áudio e vídeo, home cinema, telão, projetor, tem tudo para mostrar lá no nosso showroom, e é fundamental. Eu acho que antes, quem está na dúvida, quem nunca viu, tem que ver funcionando. Com certeza muda de ideia, se está na dúvida. Experiência é outra coisa, É né? outra Ter coisa. aquela experiência, aquela vivência, né, muda completamente o jogo, né? Exatamente, com certeza. Rodrigo, qual o maior desafio para desmistificar a parte de automação hoje? Pois existe um pouco de resistência ainda no nosso mercado. Obviamente, quem já conhece sabe que é bacana, né? Mas é preciso fazer um trabalho, principalmente em cima dos arquitetos. Eles estão com os clientes que estão construindo, as construtoras também, mesmo construtoras para apartamentos de médio, pequeno padrão, enfim, você consegue fazer um trabalho em cima disso, explicar para eles o que tem que ser feito antes, o que tem que ser passado antes, o que a gente pode mandar de previsão para que, se o cliente quiser ter automação, ele vai conseguir. Agora, um outro desafio é algumas pessoas que têm resistência com automação com experiências ruins que tiveram, né? Eventualmente aparecem algumas marcas no mercado e alguns profissionais que não costumam ir para frente, acabam parando no meio do caminho, e aí aparecem alguns cases que o cliente fica na mão. Então isso acaba algumas pessoas criando um pouco de resistência. Então é preciso pegar novos projetos. Eu acredito piamente que todo projeto tem que ter automação. Então, pegar essas pessoas e explicar quais são as vantagens. Eu tenho um caso aqui que aconteceu há poucos dias. A gente tem um cliente num condomínio de alto padrão em BH, um prédio, e esse cliente estava indo embora e resolveu vender o apartamento dele tinha automação. O potencial comprador foi nas duas casas, foi na casa do meu cliente que tinha automação, que estava vendendo, e foi no apartamento de cima, até mais alto, com uma vista mais alta, mas o de cima não tinha automação. Ele conseguiu vender
Exatamente a mesma planta, a mesma decoração, muito parecido. Casas com automação já são mais valorizadas. É São muito casas à bacana. prova do futuro, né? No futuro, no futuro vai ser impossível você não ter pelo menos o acionamento das luzes, um áudio e vídeo bem feito, né? Isso veio para ficar. Além dos equipamentos propriamente ditos, quais são todos os equipamentos que vão dar suporte para a instalação dessas redes? Isso é uma ótima pergunta. A parte de automação residencial e o dia a dia do cliente, são coisas fundamentais hoje que não podem ser negligenciadas. A pessoa tem que ter um Wi-Fi de qualidade na casa inteira. E um Wi-Fi de qualidade, ele demanda um cabeamento bem feito, conforme tem que ser o padrão, um Cat6 pelo menos, e access points de qualidade, access points que suportem tanto o uso do dia a dia do cliente, né, as redes sociais, o trabalho do cliente em casa, um filme que ele vai assistir, mas também equipamentos de automação, eventualmente, que entrem na casa. Então, a infraestrutura que vai suportar a parte de automação e todo o restante da casa tem que ser bem pensado, né? De novo, o profissional que for especificar, por exemplo, o Wi-Fi da casa, faz uma análise certinho, quais são os pontos necessários para o access point, qual que é o cabo que vai utilizar, né? A chegada disso tudo, colocar insumos de rede corretos, como manda a norma, porque o resultado para o cliente final é uma casa que não fica dando pau, né? Que não dá problema constante. O que acontecia muito no passado, Tamires, é que alguns profissionais que estavam começando esqueciam de alguns detalhes e isso acaba travando o sistema. Qualquer sistema trava, né? Se você não leva a sério pontos importantes como conectorização, o cabeamento correto, especificação do access point, a depender da localização que o access point está, ele simplesmente não vai funcionar adequadamente, né? A banda, né? Então, procurar o profissional que faça essa especificação correta e a previsão de tudo certinho para tudo correr bem. Entendi. E se a gente for, por exemplo, falar de um projeto mais básico, qual é a mínima internet que eu preciso ter no local para sustentar essa automação? É, Se for um projeto pequeno, por exemplo, na sua sala, quer ter uma lâmpada automatizada, comprou um acionador de parede ou uma lâmpada que conecte na automação, que conecte no Wi-Fi, você tem que ter ali um Wi-Fi, é o mesmo que você usa para navegar. Se você tiver um Wi-Fi que fica um pontinho, dois pontinhos, você vai ter problema. Aí é melhor, antes de colocar automação, pensa em dar um up no seu Wi-Fi. Quem está com Wi-Fi ruim, isso é muito importante. Existem saídas hoje no mercado para qualquer problema. Tem algumas saídas que precisa lançar cabo e tem casas ou empresas que é mais fácil lançar esse cabo. Agora, tem lugar, principalmente quando não tem forro de gesso, né? É impossível lançar o cabo. Você tem mesh, então a tecnologia mesh. Um AP fica aqui, outro lá na frente, os dois comunicam num canal exclusivo de comunicação e te dá uma velocidade mega rápida, quase como se fosse um cabo. Então, para quem não consegue lançar o cabo e quiser melhorar o Wi-Fi, coloca uma rede mesh, por exemplo, e aí você vai estar pronto para colocar automação. Você vai conseguir colocar não só automação, como seu dia a dia melhora, né? Hoje em Com dia, certeza. ninguém aguenta ficar com Wi-Fi fraco. Então, como uma coisa acaba puxando a outra, né? Você melhora o Wi-Fi, consegue colocar uma automação, daqui a pouco consegue colocar uma câmera bacana, uma câmera com áudio em 2 vias, que gira, sabe? Você consegue automatizar o seu portão. Se você conseguir jogar um Wi-Fi na direção do portão, você já consegue colocar um dispositivo ali que você abre o portão remotamente de onde estiver, sabe? São tantas possibilidades. A automação, basicamente, ela precisa de mais informação. Se você encontrar um profissional que consegue explicar e ver o que você precisa, ele vai te dar a solução boa, e não necessariamente como se achava no passado, com o preço mais caro do mundo. Hoje é possível, dependendo da marca, você consegue fazer muito mais do que você imagina. Rodrigo, nosso tempo está acabando. Eu espero que a conversa tenha sido tão fascinante para você quanto foi para mim. Foi ótimo. Espero que os ouvintes tenham gostado muito disso e entendido um pouquinho mais sobre a automação residencial e entender que cabe no teu bolso e é algo que vai facilitar a tua vida muito. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite e estamos aí. Vamos entregar a tecnologia.
Exatamente, foi um prazer ter você aqui e foi um prazer ter você aqui com a gente. E eu espero você para os próximos episódios. E se você ainda não conhece, volta, ainda tem episódios que você pode não ter visto e que vai te ajudar muito nesse mundo. Então, muito obrigada e até a próxima.